Boa noite, igreja, tudo bem? É uma alegria estar com todos vocês. O pastor Celso não está aqui conosco, mas ele me pediu de cuidar de vocês, então você vai estar bajo cuidado meu, não, bajo cuidado de Deus, né? Então, para mim é um privilégio estar com vocês. E eu quero convidar a vocês a abrir suas Bíblias, a procurar suas Bíblias, livro de Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Pastor Celso também me estava falando, eu falei faz uma hora e meia com ele. Ele mandou falar para vocês que ele manda um forte abraço para cada um. Ele está com saudade. Ele está em Peru, está em meu país. O Joy está brincando comigo. No, Joy não, estava brincando comigo assim. O Anthony vindo do Peru para cá e Celso foi para lá. Então, é algo assim. Mas ele manda um forte abraço, ele agradece as suas orações e ele está com saudade. Tá bom? E a gente vai estar estudando o livro de Efésios, capítulo 4. E o título que eu coloquei a este estudo se chama Sendo Um. Sim, Sendo Um. E cada vez que a gente vai ver verso a verso o que está acontecendo nesse capítulo 4, a gente vai ver por que a gente colocou esse título, Sendo Um. Tá bom? Eu gostaria de orar novamente, mas eu gostaria de ler, juntamente com todos vocês, os primeiros versículos, sim? Já está em Efésios capítulo 4? Amém ou misericórdia? Amém, né? Ok, yo misericórdia, aqui estou. Efésios 4 dice, hasta el versículo 3, ¿tá bom? Como prisioneros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Oramos, Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esta noite, Senhor. Esta noite é especial porque o Senhor é o centro de este culto, Senhor, porque o Senhor é quem faz todas as coisas acontecer, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor use a minha boca, Senhor, simplesmente como um instrumento teu, Senhor. Toda a glória, toda a honra é tua, Senhor. Eu te peço que o Senhor abra nossos corações, abra nosso entendimento para que quando escutemos a tua palavra, a tua palavra, Senhor, nós possamos guardá-lo, nós possamos obedecê-lo e fazê-lo muito prático no nosso dia a dia, Senhor. Fala conosco através desta carta, Senhor, em Efésios, e mostra-nos, Senhor, o que o Senhor quer falar pessoalmente com cada um de nós, mas também em geral como igreja, o que o Senhor nos quer mostrar esta noite. E todo mundo fala, amém, ok. Efésios capítulo 4. Efésios é um livro muito lindo, porque os três primeiros capítulos, lo podemos dividir assim, os três primeiros capítulos de Efésios, a gente pode dividir as diferentes doutrinas da Bíblia, da palavra de Deus que ele nos mostra. Mas também Efésios é conhecido por las ¿cómo puedo falar? Por las muitas riquezas espirituales que nós temos em Cristo Jesus. E um exemplo muito claro, começando em Efésios capítulo 1, se você presta atenção, se você lê depois em casa Efésios capítulo 1, você vai encontrar diferentes bênçãos que hemos recebido de parte de Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo, bênçãos espirituais que fazem de nós como cristãos pessoas diferentes, tá bom? Mas também, assim como Efésios é uma carta muito doutrinal, a outra parte, desde o capítulo 4 até o capítulo 6, a gente vê que Efésios também nos chama a ser prático. Como aquela palavra pode se aplicar ao meu dia a dia. Algo de que vemos, algo de que a gente tem que sempre lembrar é que a palavra de Deus é viva,
é eficaz. E não há em nenhum momento, em nenhuma circunstância da nossa vida que Ele não deixe de falar, não deixe de obrar conosco. Se você permite ao Senhor fazer isso, você vai ver, Ele não, Ele vai falar com você claramente. E eu tenho certeza que a começar este estudo, a gente vai falar conosco. Agora vamos a Efésios capítulo 4. O autor de este livro é o apóstolo Paulo. Paulo, se a gente lembra um pouquinho no livro de Atos, Paulo era um perseguidor da igreja. Comumente em nosso mundo atual, a gente pode chamar ele como um terrorista, sim? Aquele que vai procurava as pessoas para assassiná-los. Ele tinha, como um religioso judaizante, ele tinha em sua autoridade de poder falar assim, olha, esse cristão pode perder a sua vida. Ele tomava essa decisão para que quantos cristãos perderam a sua vida. Mas aconteceu algo muito especial com Paulo. Paulo foi encontrado por Jesus. Depois que Jesus ascendeu, Jesus encontra ele. Pessoalmente, ele fala, Paulo, por que você me persigues? E Paulo começa a falar, quem me está falando? Sou Jesus, a quem você está perseguindo. E nesse momento Paulo cai no chão e a sua visão é tirada, ele não consegue ver mais. Até que depois outro irmão mais para frente ora por ele e ele consegue ver novamente. Mas vemos uma mudança muito grande nessa vida deste homem, de ser aquele perseguidor, de ser aquele que estava sendo terrorista, posso falar assim, procurando a vida dos cristãos, ele agora é chamado, como vai começar aqui, prisioneiro no Senhor. Agora ele é servo de Deus, agora ele é apóstolo de Deus. Mas quando começamos no capítulo 4, ele fala assim, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Paulo se coloca como um exemplo para poder falar para eles, olha, vocês podem lembrar da minha antiga vida, vocês podem ver como era eu, mas Deus chegou à minha vida, mas Jesus me encontrou. E teve uma mudança, e aqui neste contexto, no capítulo 4, Paulo está sendo preso, ele está prisioneiro dos romanos, ele não está com a igreja aqui em Efésios, mas ele escreve esta carta, dizendo assim, como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que viva de maneira digna da vocação que receberam. Dice, como prisioneiro no Senhor. Aqui Paulo vemos rogando à igreja de Efésios que vivam de maneira digna da vocação que receberam. De que está falando Paulo? Eu falei para vocês que Paulo teve um encontro com esse Jesus. E a vida dele se transformou completamente. E ele agora está vivendo uma vida diferente. E para que a gente possa ter um contexto mais, a igreja de Efésios era uma igreja que sabia muito bem a palavra de Deus. Paulo havia capacitado muito bem a esta igreja, mas o que acontecia? O contexto em esta cultura é que havia muitos ídolos, havia muitas religiões que prestavam adoração de diferente tipo, como por exemplo, algo que é muito conhecido é uma diosa que era prestado adoração quando as pessoas se prostituíam diante de elas. Você pode ver quanta perversidade havia aqui, mas Paulo disse aqui, como prisioneiro no Senhor, les ruego que vivam de maneira digna. E esta palavra digna tem muito significado, sim? Esta palavra digna aqui nos habla de uma pessoa nobre, uma pessoa honrada, uma pessoa íntegra, uma pessoa justa, uma pessoa que merece admiração. Paulo dice, vivan de maneira que as pessoas vejam admiração em suas vidas.
vivam de maneira diferente. Algo que Paulo não está falando aqui, que ele falando assim, olha, o que ele não está falando que não é fácil, mas ele também não está falando que é difícil, mas ele pede que vivam de maneira digna da vocação que receberam. E qual é essa vocação que essas pessoas haviam escrevido? Essa vocação começa quando eles aceitaram o convite de Jesus de segui-lo, fazendo-lo o Senhor e Salvador das suas vidas. E para nós, este convite também se faz presente. Esta vocação é real em nossas vidas desde o momento que nós hemos aceitado a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ok? Então, agora, como estou vivendo eu? Paulo está falando que vocês vivam de uma maneira digna, de uma maneira honorável, honrada, algo que os demais possam ver diferença, sim? Mas aqui ele diz, quando de la vocação que receberam, aqui Paulo não está pedindo a eles algo impossível. Aqui Paulo não está pedindo a eles algo difícil de eles fazer. Ele simplesmente tinha que responder a esse convite que Jesus havia feito às suas vidas. E eles, de maneira voluntária, receberam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Em este mesmo livro, em Efésios, em Efésios capítulo 1, versículo 13, nos diz que quando a gente ouve e crê na palavra de Deus, o Espírito Santo automaticamente vem sobre nossas vidas. E que faz o Espírito Santo? O Espírito Santo, em Evangelho de João, capítulo 14, nos fala que o Espírito Santo nos convence de pecado, juízo e justiça. Mas também é aquele, em livro de Atos, nos fala que é aquele que nos capacita, é aquele que nos consola também. Então, Paulo está falando para eles que eu não estou pedindo nada impossível que vocês possam fazer, mas não em nossas forças. É Deus trazendo mudança em nossas vidas, é nós respondendo a esse convite, a esse chamado, e é deixando o seu Espírito Santo obrar em nós. Amém, igreja? Ele disse, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Eu quero que vocês entendam isso, e eu vou ler isso para vocês. Diz, nossas vidas são um reflexo de como a palavra de Deus está sendo vivida em nosso dia a dia, onde outras pessoas poderão ser testemunhos que Jesus pode transformar a eles também. Nossas vidas são um reflexo daquilo que nós hemos creído, daquilo que nós testemunhamos. E Paulo está falando para eles assim, eu lhes rogo que vivam de maneira digna, que vivam diferente. Diz o versículo 2, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. E aqui é o mesmo sentido, não é em nossas forças. É Deus, através de Jesus, com seu Espírito Santo, obrando em nossas vidas, capacitando. Diz, sejam completamente humildes. E humildade, que é? É ter um conceito equilibrado de nós mesmos. Eu não sou mais nem menos, mas eu sou, mas eu não busco minha honra. Eu busco a honra de Deus. Eu busco servir aos outros. E aqui diz, sejam completamente humildes e dóceis. Como uma pessoa doce? Uma pessoa amável, né? Ela tem essa... Eu não sei se posso ver um sorriso de vocês. Sim. É uma pessoa assim, sorri, está feliz. É uma pessoa que é muito amável com uns com outros.
não conhece a pessoa, mas ele está preocupado por ele. Ele está aí, olha, posso orar por ti, posso conversar contigo. Sempre está buscando esse algo mais com essa pessoa, de querer, de se preocupar. E diz aqui, sejam pacientes, suportando-nos uns aos outros com amor. O que significa suportando-nos? Imagina comigo, eu trabalho em um terminal onde tem uns veículos grandotes, se chamam Terex, e eles pegam uns contêineres assim no ar por muito tempo, mas que suporta esses contêineres bastante tempo não é o operador, né? É a máquina que está fazendo todos esses esforços. O operador, obviamente, ele está trabalhando, está segurando, mas se esse operador soltar, ele cai, certo? Aquilo é a mesma ideia. Suportar é ficar aí. Hasta você vai, e espera, hasta que teu irmão comece a mudar. Porque acá diz aqui, sejam completamente humildes, doces, sejam pacientes, suportando uns a outros com amor. E por que Paulo disse, olha, Antônio, isso é mentira? Não, não é mentira, sabe por quê? Porque o que fez Jesus conosco? Quando ele te viu, quando ele te encontrou, ele falou, olha, que pessoa mais chata, não? Que pessoa mais aburrida. Ele não fez assim conosco, pelo contrário, ele sabe que nós somos, e ainda sabendo como nós somos, o que fez? Nos aceitou, nos abraçou, nos amou. E por isso que a mesma ideia que aqui Paulo fala, sejam completamente humildes e doces, sejam pacientes, suportando uns aos outros. Eu sei que muitas vezes é difícil suportar um irmão, né? É fácil? Não, né? É fácil? Não. Mas aqui Paulo nos fala, não é nossas forças, não é minha habilidade de poder querer, olha, eu vou ser esse cara que vai suportar a minha semana, eu vou ser um cara paciente. Mentira, a gente não vai continuar. Eu mesmo posso falar, é mentira. Eu não vou conseguir. Mas aqui diz, sejam completamente humildes e doces, pacientes, suportando uns aos outros com amor. E esta última palavra, com amor, é chave. Porque o amor de Deus se fez vivo em nossas vidas quando Ele enviou seu próprio Filho a morrer em uma cruz por nossos pecados. O amor de Deus se estendeu a toda a humanidade para nos resgatar, para nos justificar, para nos restaurar, para nos transformar. E esse mesmo amor que Paulo nos fala aqui é real em nós. Porque você e eu hemos recebido ao Senhor em nossas vidas. E se a gente não está tendo essa atitude, essa virtude desse amor, a gente tem que se preocupar e pensar um pouquinho assim, olha, o que está acontecendo? Por que eu não estou sendo paciente? Por que não estou sendo capaz de poder amar ao outro? Por quê? Será que algo está errado? A primeira coisa que nós vemos, olha, é a outra pessoa. É meu irmão que tem que mudar. Aí você fala assim, mas tem 3 dedos aqui na frente que estão olhando para você e fala, não é só o irmão, somos nós também, que precisamos fazer mudanças em nossas vidas. Que por um momento deixemos de ser pessoas que somente olham para si mesmo, para agora abrir nossos olhos e poder enxergar os outros. Sim? E ele diz assim, sejam completamente humildes, doces, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. O amor de Deus é o que nos caracteriza como cristãos. Como é que nós vamos ser conhecidos que somos filhos de Deus? Que somos hijos de Deus? Por el amor que temos los unos con los otros. Es nossa marca. Es nossa marca. Y luego dice en el versículo
Quero ler um versículo que está aqui. Eles estão na tela. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao 8, diz assim. Filipenses 2, 5, 8 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas embaciou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até morte e morte de cruz. Nosso primeiro exemplo de humildade, nosso primeiro exemplo de obediência, nosso melhor exemplo de amar aos outros, de suportar aos outros, como eu falei para vocês, é Jesus. E se Jesus fez isso por nós, quanto nós precisamos fazer? Sim, a gente precisa. Gálatas 5, 22, 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Sim? Se eu estou respondendo em minha carne e não no espírito, você tem que pensar, olha, não posso continuar desse jeito. Algo tem que mudar. E como eu falei para você, é o Espírito Santo que nos quer ajudar. É o Espírito Santo que quer governar em nossa vida. E se a gente é capaz de ser essa pessoa amorosa, essa pessoa alegre, essa pessoa que tem paz, essa pessoa que tem paciência, essa pessoa que é amável, essa pessoa que é bondadosa, mas não em nossas forças, não no que eu posso fazer, senão em Jesus. Amém? Sim. Dice, versículo 3: façam tudo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Façam tudo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Aqui está em imperativo, façam tudo o esforço. Que significa isso? Que a gente vai fazer tudo o que é possível em nossas forças, e o que é impossível a gente deixa para Deus. Mas você tem que fazer a sua parte. Aqui todo mundo trabalha, sim? Deus faz o impossível, mas a gente faz o possível, certo? Mas isso aqui, façam todo o esforço para conservar a unidade. E aqui Paulo vai falar sobre o tema que ele quer que a gente conheça hoje, a unidade. Sendo um. O que significa unidade? Quando você escuta esta palavra unidade, que vem à tua cabeça? O que você pensa? O único? Único? Uhum. Que mais? A ver, vamos a pensar. Quando você pensa na palavra unidade, que palavra vem à sua mente? Nada? União. Que mais? Tem mais. Eu acho que tem mais que tem mais sinônimo, né? União, estar juntos, né? Estar juntos. Unidade fala de estar juntos. Agora, por que nós, como igreja de Cristo, precisamos estar juntos? Vocês sabem por quê? Somos mais fortes, sim. Porque quando cada um está em seu lado, porque quando cada um está buscando o seu e não está seguindo esta unidade que vai começar aqui a falar Paulo, uno fica perdido, uno fica atrapalhado. Quando a gente não vive juntos como cristão, não estamos unidos. A gente pensa que toda esta vida que a gente vê, experimenta, é tudo. E vamos falar assim,
Você não fica perdido em sua correria? Você não fica ansioso? Você não fica, olha, tem que fazer isto, aquilo e mais coisas, eu tenho que resolver tudo isso aqui. E você pensa que tudo isso é. Aí acaba tudo, né? Mas não é assim. E por que nós, como igreja, tem que ser diferente? Por que Paulo está falando para nós, façam tudo o esforço? Porque Satanás, ele vem para destruir, ele vem para dividir, para nos enganar. Porque quando uma igreja é dividida, as coisas mudam. Eu quero falar um pouquinho aqui, esto. Eu estava orando muito, Senhor, o que eu tenho que compartilhar hoje? O que a tua igreja precisa escutar hoje? E vou te falar assim, honestamente, não é fácil. Não é abrir a tua vida e falar, olha, hoje vai ser Jeremias. Não, não é assim. Não é assim. Deus dirige, Deus te fala. E é claro, algo que eu posso ver é que a gente precisamos estar mais juntos. Precisamos ter mais união entre nós. O que acontece quando as ovelhas ficam juntas em um só lugar? E começam a suar, e que começa a sair um cheiro aí. Sim? Quando a igreja está junta, cheira bom. cheira muito bom. Porque Deus nos compara no Salmo 23 como as ovelhas. Sim? Às vezes ficam juntas, às vezes se perde, fica distraído e vai embora. Mas quando eles estão juntas, eles são diferentes. Mas aqui, Paulo está falando, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Igreja, cada um de você é único. Cada um de você é especial. Cada um de você é querido e amado. E a gente não pode ficar cada um por nosso lado. Porque assim a coisa não funciona. Deus nos criou como igreja para estar juntos, para caminhar juntos. Um exemplo muito legal que a gente está vendo hoje em dia é com o nosso irmão Ronaldo. O que acontece com a igreja se une. A gente consegue ajudar, a gente consegue levantar o braço, a gente consegue auxiliar aquele que precisa. Mas se você está perdido por lá e a gente não sabe de você, como a igreja vai te ajudar? Me pode dizer? Não tem como. Mas depois você pode falar, eu sido esquecido. Não que você sido esquecido, é que propriamente a própria gente decide se afastar. Sim. E aqui está falando Paulo, façam todo o esforço para conservar a unidade. Dice unidade pelo vínculo da paz. Sim. Quero que leiam comigo Atos capítulo 2. E eu quero que vejam como era a igreja em seus começos. Sim? Algo que não ha mudado no dia de hoje. Atos capítulo 2, versículo 42 e 44. Está aí, diz aí. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, a estudar, aqui está a palavra de Deus, a comunhão, a partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que creiam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum. É assim como a igreja funcionava no começo. Algo mudou? Não ha mudado nada. Simplesmente é nós, simplesmente é nós decidindo ou não
querer ser parte desta igreja. Mas aqui Paulo está falando com muito, mas aqui igualmente Paulo fala que nos conta como eles todos estavam cheios do temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos, mas eles tinham algo em comum, era Deus sobretudo. Eu sei que há muitas coisas que você fica preocupado. Eu sei que você ansia muitas coisas, quer muitas coisas. Vou te falar assim, nada disso vai resolver a tua vida. Nada. Você pode ter amanhã isso, mas você vai continuar tendo essa mesma insatisfação, esse mesmo vazio. E isso vai continuar, e vai continuar, e vai continuar. E não te vai satisfazer. A única coisa que nos enche, nos cheia completamente, é Deus. O povo de Israel é um exemplo claro para nós. Eles pediam ser libertos da escravidão no Egito. Deus mandou ser o Moisés e eles saíram. Eles abriram um caminho. Eles diziam a Moisés: temos fome, eu quero churrasco. E Moisés mandou churrasco e eles não carne, mas codorniz, mas caiu. Mas depois o povo se esqueceu. Falava: Deus nos trouxe aqui para morrer em esse deserto. E prontamente eles olvidaram tudo aquilo que Deus já fez. Tão rápido. Será que a gente não está sendo igual? Será que a gente está esquecendo o que Deus já fez em nossas vidas? Ou algo está errado? Ou a gente quer a Deus, ou a gente quer ficar com seus milagres. Você que quer? Escolhe. Quer ficar com o Deus dos milagres, ou quer ficar só com o milagre? Deus não é só para um domingo. Deus não é só para uma noite de oração, não. É para a nossa vida completa. E Ele quer você. Ele quer você, Ele anela você. Aqui a fala de unidade, diz, voltando, 3, diz, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Qual é esta paz? Romanos capítulo 5, 1, fala assim: tendo sido, pois, crucificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui a gente vai falar uma coisa mais. Diz, tendo sido, pois, crucificados pela fé, temos paz com Deus. Desde o começo da criação, desde quando não existia nada, Deus já estava planeando enviar a seu filho na cruz e pagar o preço de nossos pecados. Desde antes que você existisse, Deus já tinha um plano. E no Adão, e no horto do Edém, aí não acabou a história. Ele tinha um plano. Satanás não chegou de surpresa, não. Deus tinha um plano. E o plano era preciso que seu filho morra na cruz por nós. E através dessa justificação pela fé, é que nós realmente temos paz com Deus. Você quer brigar com Deus? Você algum dia pensou assim: olha, eu quero estar em enemistade com Deus? É algo louco de pensar, mas antes de não conhecer a Jesus, nós estávamos brigando com Deus, em enemistade com Deus, nós somos inimigos dele. Mas Deus, por misericórdia, por amor, enviou a seu Filho por você, para te aproximar a Ele, para que você possa ficar perto dele. E não somente isso, para que você possa ter a salvação eterna. De que serve ganhar o mundo e perder a tua alma? De que serve? Não serve de nada. Tudo que você tem agora vai sumir, vai embora.
E que vai ficar? O que vai ficar? Não vai ficar nada. Deus nos vai levar para Ele. Eu quero que você escolha. Que Ele é o Deus das promessas ou simplesmente quer as suas promessas? Porque Deus é assim. Ou é frio, ou é quente. Não é meio, não é término meio. Tá bom? Não é término meio. Se você quer caminhar com Ele, a gente vai caminhar com Ele. Se você não quer, Ele vai respeitar. Deus te deu a salvação. Deus te deu a vida eterna. Não é suficiente? É muita coisa. Que privilégios que você e eu temos esse grande presente em nossas vidas. Pero muitas vezes parece que é algo muito comum, algo ordinário. Deus não quer isso. Deus quer que vocês despertem. Deus quer que vocês vejam o que está acontecendo. Deus está obrando. Deus quer. E vamos continuar aqui falando disso aqui. Versículo 4 diz assim: 2, 4, 4 dice: hay um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Dice: hay um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só corpo, sim? Por isso falei para vocês são únicos. Não há ninguém como vocês. Sim? A cada um Deus lhe fez de uma maneira diferente. Quando em Efésios capítulo 1 diz que nós somos obra das suas mãos. Diz que nós somos algo perfeito que ele criou com suas próprias mãos e que você é precioso. Ele disse: há um só corpo, um só espírito. Eu quero que você possa ver a seu redor, porque todos nós juntos aqui somos um só corpo. Somos a igreja. Somos a sua noiva. Sim? E disse: é um só espírito. Esse mesmo espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos, esse mesmo espírito que fez morada em ti. Aquele que é também capaz de te transformar, de te mudar. E disse: assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. A gente compartilha uma só esperança. Que a gente tem vida e liberdade com Jesus. Que a gente tem uma salvação com Ele. E isso ninguém pode tirar de nós. É segura. Nossa salvação em Jesus é segura. Sim. E diz versículo 5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Temos um solo Pai, é Deus. Temos uma só fé, que vino intermédio por seu Filho Jesus. E temos um só batismo, aquele que representamos quando nos sumergimos na água. Quando nos sumergimos, que estamos falando que estamos morrendo a nossa antiga vida, a nossa carne. E quando saímos, estamos ressuscitando nesta nova vida que vem através de Cristo. E essa mudança que faz o seu Espírito em nós. Então, tudo isso faz de nós, como igreja, algo comum, algo especial, algo que a gente não pode esquecer, que tem que deixar de ser algo ordinário para pensar que é algo extraordinário, que é uma grandeza, é algo precioso, que não tem preço.
mas você tem isso. Versículo 6 diz, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. Olha isso. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Será que a divisão dentro da igreja pode resistir a isto? Não, não pode. Será que alguma enemistade com nosso próprio irmão pode contra isto? Não pode. Será que o amor de Deus não é suficiente para nos preocupar pelos outros? Há um só Deus, que é Pai de todos nós, que está sobre tudo e por meio de todos e em todos. É Deus, nosso tudo. É Deus o tudo em tua vida? É algo que a gente pode pensar, algo que a gente pode pensar. Sim. Vocês vão pensar assim, esse Antônio, cada vez que sube ensinar, ele para puxando nossas orelhas, né? Mas eu não puxo a orelha, eu não decido, tá bom? Dice, versículo 7, dice, aquí viene la parte importante, dice, cada uno de nós fue concedida graça conforme a medida repartida por Cristo. Dice, a cada uno de nós foi concedida a graça. E o que significa essa graça? Quero que imaginem comigo uma criança pulando na piscina, tomando um chapulhão assim dentro da piscina e saindo, né? Como sai ele? Se ele está com roupa sequinha, sai tudo molhado, e incluso ele vai molhar tudo que está ao seu redor, não? Aqui é essa mesma ideia. Deus quer que a sua graça seja suficiente de poder molhar tudo a teu redor. Diz que essa graça diz conforme a medida repartida por Cristo. Sim. E que faz a graça em nossas vidas? O livro de Coríntios, 1 Coríntios, fala que a graça de Deus também é aquele que nos capacita, aquele que nos ajuda também. E tem uma conexão com o Espírito Santo, sim? Mas aqui, essa graça vai abrir algo que ele vai começar aqui a falar, que é sobre os dons. E versículo 8 diz aqui, porque isso que foi dito quando ele subiu e triunfou às alturas e levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens, versículo 9 também, que significa ele subiu, sino que também havia decidido descido às profundezas da terra. Aqui eu não vou mergulhar muito, aqui vou falar algo muito simples, sim. Aqui está falando no momento quando Jesus morreu e foi crucificado, e ele antes de ressuscitar, ele também disse que ele desceu hasta lo mais profundo de la terra, que é o Hades, e em parte desse lugar havia pessoas do Antigo Testamento, os patriarcas, que estavam esperando ser redimidos, justificados, e por isso que fala aqui, por isso que ele dice que ele subiu nas alturas, mas também ele desceu, tá bom? Mas aqui, algo mais simples que a gente tem que saber é que alguns comentaristas falam muito assim, é que o momento exato quando ele também ressuscita, mas também aquele momento quando ele vence a morte. Sim? E o que significa isso? É que realmente Jesus, quando ele morreu na cruz, hizo uma obra completa em todos nós.
ele transforma, ele através de sua morte, ele vai ser capaz de transformar uma vida corrompida para trazê-la a uma nova vida. Esse que está falando aqui. E versículo 10 fala assim: aquele que desceu, mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Esta palavra encher também significa completo. Desde o momento, como falei, que hemos recebido a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, Ele encheu a todos nós. Ele nos completou de tudo. E por isso que eu falo para você, tudo que você precisa não está fora de Jesus. Está com Ele. ¿Me deixo entender? Por isso que o apóstolo Mateus fala, diz, procurar primeiramente o reino de Deus e sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Porque Deus conhece que nós somos ansiosos, que a gente se preocupa, que a gente planeja, que a gente pensa muitas coisas. E como Deus nos conhece, fala, buscar-me a mim primeiro. E as demais coisas que te preocupam, eu me encargo. Eu vou tomar conta disso. Mas você precisa estar comigo. Versículo 11 diz assim, dice, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E aqui eu quero falar para vocês, cada um de nós temos um dom. Você escutou isso? Cada um de nós temos um dom. Você sabe qual é o dom que você tem? Quem pode levantar a mão falando que sim sabe o dom que Deus lhe deu? Amém. Sim. Amém. Sim. Amém. Todos temos um dom. Agora, não se senta mal aqueles que não sabem qual é o nosso dom. A gente tem que perguntar a Deus, qual é o dom meu? Qual é aquele dom que o Senhor me deu? Sim? A gente vai falar aqui um pouco, mas aqui ele vai colocar uns exemplos, que não são todos os dons aqui. Em livro de Romanos e em livro de Coríntios está a lista cheia dos outros dons. Mas aqui ele vai colocar como exemplo, diz, e a ele designou alguns para apóstolos, sim, esse é o primeiro. E aqui quero que vocês saibam algo importante. Alguma vez vocês escutaram que em outras igrejas falam assim, o apóstolo Juanito se vai apresentar em tal lugar? Escutaram assim falar? Ou apóstolo não sei quem vai vir? Esta palavra apóstolo, em sua origem, significa enviado. Tá? Significa enviado. Agora, apóstolos, hoje, na atualidade, a gente não tem. Tá? Vamos fazer uma aclaração. A gente não tem apóstolo. Por que não tem? Porque para você ser um apóstolo de Jesus Cristo, você tem que cumprir dois requisitos importantes. Haver vivenciado, vivido, testemunhar os milagres de Jesus e haver estado com Jesus. Então, apóstolos, não temos. Isso a gente pode encontrar em livro de Atos, sim? Que esses dois requisitos eram importantes para você ser chamado de apóstolo. Então, esse término apóstolo, para falar com respeito a algum pastor, não tem essa, não entra nessa categoria. Apóstolo pode entrar, o significado é enviado. Apóstolo pode ser uma referência mais perto disso, ser um missionário. Sim, a isso pode chamar de apóstolo. Mas a gente comumente, na Calva, a gente não usa muito esse término de apresentar as pessoas como apóstolos, né? Porque a própria Bíblia ensina que não está certo, que não existe isso na atualidade. Sim? Diz outros para profetas. Profetas. O que faz um profeta? Um profeta traz uma palavra de Deus, recebida por Deus, para benefício da igreja. Tá? Esse é um profeta. Diz outros para evangelistas. Aquele que tem essa praticidade, essa facilidade de querer compartilhar o evangelho a outras pessoas. Agora, todo mundo é chamado a fazer isto. Sim? Você fala, eu?
Como assim? Não, você é chamado a ser um evangelista. Por quê? Porque você conhece o evangelho, você conhece as boas novas, você conhece, você, a vivência em sua própria vida é um testemunho de como Deus fez uma obra em você. E isso a outras pessoas precisam escutar. Sim? Logo dice a outros para pastores e mestres. Sim? Mas aqui é importante, ele designou, eles que chamam, eles que nos capacitam, eles que fazem a obra em nós. Por isso falando para vocês, você pode pensar, olha, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer isso. Gente, a gente não sabe nada. Eu não sei falar português certinho, mas estou tentando, tá? Eu não sei muitas coisas, mas eu me disponho. Aqui faz a diferença isto. Quando você se dispõe a servir, a ser parte da sua comunidade, as demais outras coisas fluem naturalmente, porque é Deus que nos ajuda. Amém? E aqui vemos, versículo 12, diz assim, como fim de preparar os santos para que a obra do ministério e para que o corpo de Cristo seja edificado. Aqui, porque Deus nos deu dons? Com o fim de preparar-nos. Deus não quer uma igreja ignorante. Não. Deus gosta de uma igreja preparada, organizada, ordenada. Mas se eu não me disponho, como que isso vai acontecer? Você vai falar, não, pela graça do Espírito Santo, não é assim. Não. Deus quer fazer uma obra em nós. Depois do momento que você recebeu a Jesus como Senhor Salvador da tua vida, a história não acabou ali. A história continua. Como assim? Continua. O que preciso fazer agora? Agora que tenho todo esse hermoso tesouro, meu irmão, agora só posso guardá-lo para mim? Não. Agora eu preciso compartilhar com outros este evangelho, estas boas novas. Mas também posso servir com minhas mãos. Sim? Eu posso ver que Deus está incomodando o coração das pessoas para falar, olha, será que eu não posso servir? Será que eu não posso tocar um violão? Será que eu não posso tocar aqui a bateria? E é muito lindo quando a gente se dispõe. Deus se glorifica nisso. Deus se agrada disso. E diz aqui, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Deus quer que a sua igreja seja edificada. Aqui vamos na declaração. Deus não precisa de nós. Está certo comigo isso? Mas Deus quer usar a tua vida para que seu nome seja glorificado. E isso é um privilégio. Isso na bênção que você nem se imagina o que é. Servir em ver a satisfação em outros não tem preço. Isso fez Jesus com cada um de nós. Ele poderia haver ficado lá, esperando ser todo mundo ser experimentar seu juízo, mas ele não fez isso. Ele saiu de lá e ele estendeu graça, estendeu amor por nós, para dar-nos uma segunda oportunidade e estar aqui. E agora que você tem isso, será que a gente não pode servir a Deus? Eu acredito que sim, mas eu vou te falar assim, honestamente, com muito amor. Mas a gente não serve simplesmente porque há necessidade. Não. A gente serve porque realmente Deus, porque eu realmente estou comprometido com Deus. Eu quero,
Por que estou falando sobre isso? Porque eu quero que você pense assim comigo. O que aconteceria se a gente não tivesse os tios, as tias cuidando das crianças nesse momento? A gente poderia estar aqui escutando? Não. O que aconteceria se as cadeiras, se a gente entrasse nesse lugar e as cadeiras não estivessem colocadas aqui? A gente estaria aí sentadinho bonito? Não. Ou eu estaria aqui parado bonito? Não. Tudo é parte. Eu quero falar assim para vocês. Cada um de vocês tem um dom. Em Mateus fala também que os talentos, mas isso é outra coisa. Mas cada um de nós temos um dom que Deus nos deu. E Deus quer usar isso. Mas você precisa se disponer. Tá bom? Versículo 3 diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Até que todos alcancemos a unidade da fé. Deus quer que nós alcancemos a unidade. Vamos poner um exemplo muito claro. Depois da pandemia, quando a gente não conseguia, todos os países do mundo procurando vacina, cada um por seu lado não conseguiu nada. Mas quando os laboratórios conseguiram unificar tudo aquilo aquele conhecimento que eles tinham, eles conseguiram fazer novas vacinas muito prontamente. O que havia acontecido se esse laboratório não fosse unificado com outros? Mas o porcentagem de mortos aumentaria, visto aumentado mais. Mas quando a gente trabalha juntos, muda tudo. É muito mais fácil. Limpar a casa sozinho toma mais tempo, né? Mas quando o esposo e a esposa pegam a vassoura e a pá, a ver que não acaba tudo, né? Rapidinho. Sim? Isso tem que acontecer. Isso Deus quer fazer. Diz aquele que toda a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus. Cheguemos à maduridade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Versículo 14 diz: o propósito que não seamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogadas para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Porque vemos comumente pessoas experimentando doutrinas, escutando, dando audiência a doutrinas erradas, ou facilmente se deixam levar ou ser engañados. Porque é uma triste realidade, mas a igreja hoje em dia não quer ler a Bíblia. A igreja hoje em dia não quer abrir a sua Bíblia. E por isso que facilmente estas pessoas são levadas ao erro. Porque hoje em dia as pessoas querem escutar o que a gente quer, mas não o que Deus quer falar para nós. Sim? Acá diz o propósito que já não seamos mais como crianças. Faz um balance da tua vida assim rapidinho e responde para você sozinho. Você é a mesma pessoa? Você é a mesma pessoa do 2023? 22, perdão? Algo mudou em este ano? Há alguma mudança? Sim? Sempre tem que haver alguma mudança. Se algo está, se a gente continuar no mesmo padrão, algo está errado. Sim? Aqui está falando que a gente tem que deixar de propósito que já não somos mais como crianças. Por um determinado tempo, a criança está tomando leite. Mas chega um tempo que eles têm que se alimentar com outro alimento mais forte. E nós temos que deixar de estar tomando leite. Agora masticar carne. O que significa isso? Que agora é tempo de aplicar a palavra de Deus a nossas
vidas, fazê-lo real, fazê-lo vivo, vivenciar isso. Versículo 15 dice, antes, seguindo a verdade em amor, crescamos em tudo, naquele que é a cabeça de Cristo. Antes, seguindo a verdade em amor, crescamos em tudo, naquele que é a cabeça de Cristo. 16. Dice, dele tudo o corpo, ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se, e assim mesmo é amor. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu falei para você, todo mundo aqui é diferente, é único, é especial. Ninguém tem o que você tem, ou sabe. Você está fazendo a sua função como corpo de Cristo? Está fazendo? Ou poderia fazer algo mais? Poderemos fazer algo mais. Sim. Aplicação para a nossa vida, eu coloquei hora de agir, tá? Hora de agir. Diz, número 1, como podemos aplicar isto à nossa realidade como igreja? Servindo no ministério das igrejas. Nós perguntando assim, Anthony, precisam ajuda no ministério infantil? Precisam ajuda aqui na portaria? Precisam ajuda na cantinha? Olha, eu sei fazer eu sei fazer bolo, alguma coisa a gente sabe fazer, né? E todos bem bem-vindo. Mas a gente tem que ser na pessoa que se aproxima e pergunta. Não aquele que a gente tem que, tens que fazer isso, tens que fazer o outro. Sim? Segundo, participar dos cultos. O que a gente tem durante aqui a semana? A gente tem os estudos dos domingos, mas a gente também tem terça-feira que nós temos. A reunião de oração. Sim? O que mais temos durante esta semana? Comunhão dos lares. Quantos participam da comunhão dos lares? Eu vou falar assim, somos poucos. Devemos ser mais. A gente não pode abrir mão da nossa agenda e falar assim, olha, esta terça eu vou para orar. Esta quinta eu vou para a comunhão. Temos que participar. Por quê? Voltando ao nosso estudo, porque Deus nos criou para estar juntos, unidos. Esses dois momentos é um refrigério. Você lembra aquilo que Deus te fala na comunhão, desde que Deus nos falou os domingos, mas na terça-feira com oração, vemos como Deus responde às nossas orações. Mas é um momento também na qual colocamos nossas orações a Deus e como Ele age. E nos mostra também que a gente deixa de ser autossuficiente para poder ser dependente de Ele. Como falei para você, a gente quer muita coisa, mas a gente não faz a sua parte. Sim? Agora, 3, estar disposto a usar os dons e os talentos que Deus te deu. Você não sabe seu dom? Você pode, aqui na palavra de Deus, podemos saber como podemos saber o nosso dom. Sim? Eu posso falar contigo depois, sim? Mas eu quero falar para você, deixa a Deus usar a tua vida. Deus quer usar a sua vida para edificar a igreja, perdão. Deus quer usar a sua vida para edificar a igreja. Sim? Agora, como lo vamos a aplicar a nossas vidas pessoais? Como casais, que precisamos? Estar unidos, ser um só time. Aqui a gente torce, não pelo Corinthians, pelo Palmeiras, pelo Santos, pelo Jogam, né? Assim, a gente é um time. A gente vai junto. A gente faz as coisas da casa juntos. A gente tem uma meta, tem um objetivo, tem um projeto. A gente caminha nessa direção. Não cada um indo para seu lado, não. Em aquilo que Deus nos está direcionando. Senão a coisa não funciona. O que mais? Nós, como filhos,
Como posso aplicar isso à minha vida? Respeitando a meus pais. Entendendo que por esse tempo Deus, eu estou bajo sua autoridade deles. Entendendo que eu preciso respeitar a eles. Que eu preciso escutar o direcionamento que Deus dá para eles. Em sentido de que tudo estamos sendo governados por Deus. Esta unidade funciona de Deus, da igreja, de nós como corpo e basta abaixo. E leva e molha tudo, a família tudo. Então é preciso, em nossos trabalhos, como a gente pode aplicar isto? Tens que entender, como falou aqui, que Deus te deu um dom, Deus te deu um talento, mas você pode fazer esse trabalho com esse talento de maneira com excelência. Muitas vezes, como a gente já sabe fazer nossa função, a gente vem, acorda, toma café, pega a moto, pega o carro, vai para o trabalho, faz essa função e vai embora, né? Mas que é diferente você faz, se levanta e fala para si, para Deus, Deus, me guia o dia de hoje. A minha vida é tua. O Senhor, eu quero que você me guie o que eu vou fazer no meu trabalho. Você vai ver, vai mudar tudo. Já não vai ser algo monótono, algo que vai ser a mesma coisa, não. Você vai experimentar algo diferente. Vai saber a Deus ver tão claramente, olha, como que não pude enxergar isso? Faz tempo que estou aqui nesse trabalho e não pude ver isso. Muda. Mas é deixando a Deus fazer parte. A palavra de Deus, família, aplica tudo. Não tem como a gente se esconder. Sim? Isso que Deus trouxe para nós esta noite. Sim? E isso eu queria falar com vocês. Então, agora vamos a orar. Sim? Vamos a ter nosso... Vamos a orar e depois vamos a participar da Santa Ceia, sim? Sim, eu quero orar primeiro por nós como igreja. Como no começo o Caio estava falando, né? A gente como igreja vê que hoje em dia os corações das pessoas estão, como posso falar, tão frios, né? Mas a gente não pode ser a gente não pode fechar os olhos e mirar ao outro lado e não se perguntar, Deus, o que eu posso fazer com aquilo que o Senhor me deu? O que eu posso fazer, Senhor, para eu te servir melhor, para eu poder ser aquela pessoa que o Senhor quer que eu seja? Mas lembrando que quem faz a obra completa em nossas vidas é Deus. E que a única coisa que a gente precisa estar disposto. E eu oro por cada coração que está aqui, que se disponha a ser parte do corpo de Cristo. Não por conveniência própria, mas para a glória dele, mas para a sua glória. Ele é nosso exemplo de humildade, de abrir mão de tudo, até da sua própria vida. E ele quer usar a tua vida para edificar a igreja. Eu não sei se você está com o coração magoado. Pode ser que essa bandeira te incomode.
outras coisas estás incomodado. Eu não sei de que pode fazer questão. Todas essas outras coisas que são secundárias não é importante. O que importa aqui é que nós, como igreja, estamos sendo edificados. Isso é o mais importante de tudo. Faz uns tempos atrás, fazia uma seleção onde sai um vídeo, né? O Brasil que eu quero, né? O Brasil que eu quero, e uma pessoa falava uma frase, né? Eu quero isto, aquilo, né? Qual é o Brasil que Deus quer? Será que Deus somente quer um Brasil que seja número 1 em todo, mas que a gente não tenha um coração comprometido com Ele? O Brasil que eu quero, assim, no sentido bíblico, eu quero assim, eu quero que a gente aprenda que nós tengamos mais temor de Deus, que nós seamos, que comecemos a apreciar aquilo que pode ser agora simples, ordinário, que realmente aprendamos a valorar aquilo que Deus nos deu. Veja a teu redor, veja a tua própria vida, veja a tua família. Você não pode deixar de falar, Deus não me abençoou, Deus não cuidou de mim. Pelo contrário, ainda que seja pequena coisa, mas Deus já fez muito. Ele é capaz de fazer tudo em nós, mas Ele quer que você se disponha. Ele não vai obrigar a você. Senhor Jesus, faça tua obra em nossas vidas, Senhor. Esta é a tua igreja, Senhor. O teu nome é glorificado, Senhor. Incomoda nossos corações, Senhor. Incomoda-nos mais e mais, Senhor. Tira de nós qualquer amargura, enemistade, divisão, e que nós possamos enxergar a visão que o Senhor nos deu, essa esperança de vida eterna, Senhor, que nós precisamos lembrar-nos dia tras dia, Senhor, que é muito grande e que outros não têm, Senhor. Senhor, queremos ser homens e mulheres que se colocam na brecha, Senhor, para ser tus testigos, Senhor, tus testemunhos vivos, para que outras pessoas possam olhar a nós e falar, eu quero essa vida que Ele tem, eu quero viver com esse Deus que Ele vive, que é você, Senhor. Consola nossos corações, Senhor, como falei, estamos tristes. Nos dá empatia, Senhor, por nossos irmãos que estão, nos dá mais empatia, Senhor, por nossos irmãos que estão feridos, que estão no hospital agora, por nosso irmão Ronaldo, Senhor. Que nós possamos ser pessoas que estão dispostas a correr uma milha mais, Senhor, por outros. É teu, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.